Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, agora 130 dias das nossas eleições presidenciais. E o presidente da República não vai se reeleger, o Bolsonaro vai perder. Essa não é uma afirmação minha e não é um exercício de futurologia e nem torcida. É alguém do campo da direita, do conservadorismo, como eles gostam de dizer, que representa muitas pessoas, que está fazendo essa afirmação publicamente. Mas quem é a figura que está por trás dessa declaração? Será que isso tem algum fundamento? Bom, pelo menos converge com muitas coisas que nós estamos dizendo aqui todos os dias no Portal do José. O que é que está acontecendo? O presidente da República, a cada instante, demonstra cada vez mais um despreparo e um destempero. Muitas pessoas acham que é possível uma pessoa que não tem a menor inteligência fazer atos inteligentes, atos estratégicos, ter algum tipo de planejamento. Será esse o caso do Bolsonaro? Será ele uma pessoa totalmente despreparada, mas que tem uma visão de sobrevivência, tem um instinto político que é superior a qualquer tipo de situação que os analistas conseguem perceber? Pois bem, vamos analisar essas questões, os últimos acontecimentos aqui no Brasil, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, te convido a se inscrever aqui. Você que é muito bem-vindo, é só dar um clique no símbolo que aparece no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, porque é muito importante, e mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso clube de membros, muito obrigado. Vocês ajudam a gente a chegar mais longe ainda, vocês incentivam cada vez mais o nosso espaço aqui. Gente, hoje de manhã cedo eu já apresentei um vídeo abordando especificamente a situação que aconteceu no Rio de Janeiro, que eu vou, inclusive, falar mais algumas coisas ao final do nosso encontro hoje. Se você não viu, assista, porque a abordagem que eu trago é uma abordagem bem diferente das que nós estamos vendo pelos grandes veículos de comunicação. Vou sublinhar alguns aspectos, mas eu quero falar agora de quem é que eu estava falando na abertura do nosso encontro. Hoje o Jornal O Globo fez aqui uma rodada de entrevistas que eles estão fazendo com vários candidatos em vários estados do Brasil. E hoje foi a vez de Weintraub. E a declaração que está pinçada aqui é essa aqui, com a qual nós concordamos, evidentemente, retirando aqui a palavra infelizmente. Disse ele: infelizmente, Bolsonaro vai perder a eleição. Bom, e ele representa todo um segmento que se sentiu absolutamente traído e se sacaneado também pelo presidente atual. Disse ele num determinado ponto da entrevista: daqui até a eleição, as coisas só vão piorar na parte econômica e na parte política vão aparecer mais escândalos. O presidente perdeu uma parte significativa da militância, porque todo aquele ideário foi para o ralo de não negociar com pessoas acusadas de corrupção. Não se fala mais em a verdade vos libertará. Hoje é Psyll, não conta senão o PT volta. E, de fato, o presidente da República está absolutamente destemperado e deslocado. Ele não tem, e nunca teve, nenhum tipo de princípio, de retidão. As pessoas ficam tentando achar alguma inteligência, mas o Bolsonaro só age pelo instinto de sobrevivência política para se manter no cargo e de sobrevivência em relação ao seu patrimônio, dos seus familiares e também para evitar aquilo que vários analistas juristas já sabem que irá acontecer. A prestação de contas dele em relação à justiça, terminando seus dias na cadeia. E a gente vai vendo que ele está metendo os pés pelas mãos o tempo todo, já perdeu qualquer tipo de escrúpulos. Essa coisa se é que ele tinha algum, né? Essa história dele com a Petrobras de demitir um presidente com 40 dias e colocar outro, e o que estava por trás disso, né? Diz aqui a matéria do Thales Faria, colunista do UOL, que é um setorista de política em Brasília, sabe que está falando, apurou isso aí e diz: Bolsonaro para Satchida. Preços dos combustíveis podem derrubá-lo do cargo. É o temor de Bolsonaro. Então, isso não sai do radar dele. Ele diz aqui: presidente Bolsonaro disse ao novo ministro, Adolfo Satchida, que está disposto a trocar de novo tanto o presidente da Petrobras como o próprio ministro se os preços de combustíveis não baixarem. Então, ele está querendo que não só se mantenham os preços, mas que abaixem os preços, né? Ele diz o seguinte: ele admitiu que não tinha controle sobre a Petrobras e eu não posso deixar minha reeleição nas mãos de burocratas da empresa. O Bolsonaro dizendo para um grupo de políticos, né, por que demitiu o anterior ministro das Minas e Energia. O presidente disse que a reeleição é sua prioridade absoluta.
que novidade, né? E que o mesmo raciocínio sobre o preço dos combustíveis vale para a questão da energia elétrica. Não podemos deixar os preços dispararem nesse momento e depois a gente vê como é que faz. Essa fala é a fala que revela esse perfil estelionatárico do Bolsonaro e das pessoas da área econômica. Provavelmente ele está escutando um ou outro. Estão tentando fazer algum tipo de estratégia para empurrar goela abaixo do povo brasileiro a possibilidade de ele ser reeleito novamente, como fez Sarney aqui no Brasil, não para ser reeleição, para sua reeleição, mas para engabelar o povo brasileiro em 1986, que estava sendo eleita ali a Constituinte, para que o parlamento brasileiro constituinte fosse um parlamento de direita. E ele conseguiu. Congelou preços com plano cruzado, quando passou a eleição, explodiu o plano cruzado. Os preços explodiram, mas os estelionatários de então foram eleitos nessa onda do Sarney, né? E fora do Brasil, a gente vai vendo os discursos estelionatários fluírem, né? Paulo Guedes está lá em Davos mentindo para os estrangeiros. A questão é que estrangeiro do mundo do capital sabe que o Paulo Guedes está mentindo, que ele diz essas frases apenas para o estelionato nacional, se bem que ninguém está prestando atenção no que Guedes está dizendo. Os assuntos lá em Davos estão sendo em outro patamar, as preocupações estão no outro nível. Ele está ali como um coadjuvante tentando abrir mais negócios para ele, para os grupos de interesse que ele defende, não para o Brasil. Essa matéria aqui, inclusive, tem aí nessa página aqui, tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, mas vai ficar para outro momento, né? A fuga de brasileiros, né? O Bolsonaro fala tanto da Venezuela, o que tem de brasileiro saindo do Brasil? Estados Unidos registram recorde de brasileiros naturalizados. Pois bem, e o Weintraub não está errado, né? Quando ele diz que a economia não vai melhorar. Os jornais especializados vão dizendo isso aqui pra gente, ó. Não adianta o Paulo Guedes ficar contando cascata, que a realidade é essa aqui, ó. Crise tripla. De juros, comida e energia ameaça os países pobres. Uma notícia. Essa vem lá do Dow Jones, New Wires, de Davos. Depois tem uma outra matéria aqui também. Em meio, choque, preço dos combustíveis deve continuar alto, diz a União Europeia. Mais uma informação econômica nada alvissareira. Outra, inflação já começa a frear a atividade econômica global. Queria saber onde é que o Guedes está vendo a economia bombando aqui no Brasil, puxando tudo. Outra matéria aqui em caixa alta também, falando disso. Economia mundial entrará em recessão? Os analistas estão apontando aqui que todas as perspectivas vão nessa direção. O jornal O Globo, falando de Petrobras, mais uma vez defendendo os interesses dos grandes grupos capitalistas, os grandes investidores e algumas sardinhas, né, como eles dizem no mercado, que também tem ações da Petrobras. Intervenção na Petrobras não tem como dar certo. Evidentemente, eles estão querendo que os lucros sejam maximizados, que a empresa seja privatizada no final, e as pautas econômicas do governo Bolsonaro/Guedes são as mesmas pautas do Jornal Globo, Estadão, Folha de São Paulo, a Jovem Pan, Record, Bandeirantes, SBT. Todos estão no mesmo barco, todos são unânimes nas visões econômicas e na adulteração da opinião pública no nosso país, fazendo com que até as pessoas mais pobres, as mais exploradas, defendam inclusive um presidente farsante que está sempre a serviço desses grandes grupos transnacionais e grupos poderosíssimos aqui no nosso país. O destempero vai fazendo o Bolsonaro atirar por todos os lados, essa situação aqui também digna de nota hoje. Bolsonaro quer que o plenário da STF decida sobre o Moraes. Ele quer processar o Moraes, mas ele sabe que isso não vai dar nada, porque não tem fundamento. Mas pelo menos para os grupos remanescentes de insanos que o seguem ainda, esse tipo de coisa pode fazer algum tipo de sentido. O cara fica preocupado com o impeachment de Alexandre de Moraes, não vê que está sendo roubado no posto de gasolina, que Paulo Guedes está fora do Brasil, vendendo o Brasil, um homem que faz esse discurso, mas tem dinheiro em paraíso fiscal, enfim, que engabela as pessoas, que diz que é aplaudido em supermercados, enfim. Um grande farsante econômico, um grande farsante político, não é à toa que foi trabalhar no começo da sua carreira com o Pinochet, o ditador do Chile. Pois bem, a gente nunca deve esquecer isso. E o destempero é a marca dessa gente, né? Aqui Augusto Aras quase saindo no MMA, eu até fiz um Twitter ontem, né, dizendo que aqui o Brasil tem um MM Aras, porque quase que ele saiu no supapo. Ele não dá o respeito ao povo brasileiro e não se dá o respeito, não dá respeito ao Ministério Público do nosso país.
Não é por outra razão que ele foi apanhado na obscuridade do Ministério Público para ser o Procurador-Geral da República. Em todos os últimos anos, os procuradores gerais vinham de uma lista tríplice dos candidatos que se colocavam publicamente em várias propostas em relação à instituição, em relação à democracia, em relação ao Brasil. O Aras não passou por nada disso. Foi apanhado no escuro para conversar numa conversa particular com Bolsonaro e ganhou de presente a Procuradoria-Geral da República. Então isso explica porque os arroubos desse sujeito, desse cidadão, tem muito a ver com o governo que nós temos hoje no nosso país, mas ele também será convidado a prestar contas no futuro, tanto politicamente como juridicamente. Vamos aguardar porque a história é muito caprichosa. A história nos dá muitos ensinamentos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em economia que eu quero passar aqui para outro assunto, gente, que é muito importante. Assim, sobre as questões do Bolsonaro, o Estado de São Paulo publicou agora. Bolsonaro encontra investigados e lobistas em evento de arrecadação. Aquilo que o Weintraub falou, né? Bandido, bandido e bandido, todo mundo junto com o Bolsonaro. Presidente participa em ato em Brasília destinado a obter recursos para a campanha. Alvos de operações da Polícia Federal, ruralistas, empresários e garimpeiros estavam entre os convidados. Gente, a patifaria, mas os escrúpulos já foram pro ralo. O incrível é que os meios de comunicação não falam disso, né? Do escândalo dos caminhões de lixo que ficaram absolutamente escondidos. Bom, e aí, gente, eu quero passar agora para sublinhar, então, o final da nossa pauta aqui. Com relação a aspectos políticos, o Bolsonaro está corroído, ele está deslocadamente tentando se salvar, as pessoas que estão no seu entorno mostram cada vez mais a podridão que está no seio desse grupo político e econômico. Enfim, essa é uma questão que nós vamos enfrentar daqui a 130 dias nas nossas eleições. Mas uma coisa que está também com pano de fundo, que eu sublinhei já no nosso encontro anterior, que eu convido você a assistir, é essa situação toda envolvendo a violência de uma maneira geral, né? Isso merece sempre um destaque. Eu disse a vocês o seguinte, se nós temos as mesmas causas, nós temos os mesmos fatores, nós temos as mesmas conjunturas, como é que a gente vai ter um resultado diferente? Se nesse país aqui, nos Estados Unidos, se distribui, se franqueia o acesso a armas de fogo de uma forma indiscriminada, como é que vão parar esses massacres aqui? Atirador mata 19 alunos e 2 adultos no Texas. As situações estão dadas, vão se repetir. Se as sociedades têm muitas desigualdades sociais, muitos bolsões de miséria, muita falta de educação, muita falta de estrutura, investimentos dos estados cada vez mais sugados para grupos econômicos privados, como é que a gente vai ter uma paz social? Então, isso que eu apontei para vocês mais cedo, eu fiquei devendo aqui mais algumas informações, e aí eu trouxe para vocês, numa rápida pesquisa, olha, o que acontece em outros países, por exemplo, na Colômbia, também é a mesma coisa. Eu não vou nem colocar o vídeo para vocês, mas sim, isso aqui é uma situação envolvendo também conflito entre polícias e grupos em periferias em algumas cidades da Colômbia. Aqui num país pequeno, El Salvador, vou colocar aqui para vocês só um trechinho, para vocês verem aqui se não tem muita semelhança com coisas que acontecem no Brasil. Vamos acompanhar aqui. 76 homicidios en 2 días, 76, en un país de 6.5 millones de habitantes. Si esa cifra no te dice nada en sí, ¿qué significaría traer esa proporción a México? Significaría que en 48 horas asesinaran a 1.510 personas. Então, é o seguinte, a matéria que está dizendo, olha, no único dia, 76 pessoas assassinadas num país pequeno como El Salvador. Se fosse o México, nós teríamos, ela fez uma proporção, seria mais de 1.500 pessoas num dia. Isso aqui é a imagem também de uma TV mexicana também, numa questão de periferia, mostrando também conflito também de criminosos, provavelmente com a polícia ou com outros criminosos. Vamos acompanhar aqui. Realidad, después de que México puede brillar tanto en el extranjero, las cosas aquí en nuestro país no son tan felices. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un grupo armado dispara en repetidas ocasiones en contra de varias casas en la colonia Santa Rosa de Lima, en León, Guanajuato. El video fue dado a conocer... Bom, esse é um vídeo. Eu peguei também um debate aqui na TV mexicana sobre a questão que se vocês assistirem, vocês vão dizer assim, puxa vida, é muito parecido com o Brasil. Aqui é um estado do México chamado Sonora, que teve um aumento de violência. Observem aqui, eu acho que dá para vocês pegarem os números aqui rapidamente. Vamos lá. 3 por cada 1.000 habitantes. En 2021 se han registrado 1.085 homicidios dolosos, 24.7... Gente, 1.085 homicídios dolosos só no estado ali no norte do México.
7% más que en 2020. 31 feminicidios, un aumento de 121%. Bom, aí a matéria vai indo, aí depois eles vêm aqui para um debate, onde eles vão, os articulistas aqui, eles vão falando. Desequilibró localmente los arreglos y empezó una ola de violencia tremenda. Ahorita Cajeme o Ciudad Obregón. Então, gente, quando nós vimos isso, a gente é obrigado a refletir que o problema não é meramente policial. As nações que esgotaram uma série de problemas, eu ia colocar também para vocês aqui um vídeo da Filipina, mas vai ficar muito longo, para não ficar muito longo o nosso encontro aqui, vou deixar para uma outra ocasião, tá? As situações também estão dadas aqui no Brasil. Se a gente tem toda uma exclusão, temos um apartheid permanente aqui no Brasil, como é que a gente vai exigir que não haja situações que estão acontecendo em todas as partes do mundo quando as situações são idênticas? Enquanto nós não erradicarmos a pobreza no nosso país, a desigualdade, enquanto a gente não tiver mais justiça social, mais emprego, mais habitação, a todo momento nós estaremos discutindo as mesmas situações envolvendo morte de pessoas em comunidades, a legitimação desse tipo de situação pelos meios de comunicação que não aprofundam o discurso, que não aprofundam o entendimento disso, que não aprofundam que o Brasil tem dinheiro para investir em absolutamente tudo relacionado às injustiças sociais. Mas o dinheiro da nossa nação, o dinheiro da nossa pátria sempre é carreado para pagar juros, para girar a ciranda financeira, para alimentar todo um mercado nacional e internacional de especulação. Isso já vem de longe. Se a gente não enfrentar essas questões, se os nossos candidatos à presidência da República não colocarem isso para o povo brasileiro jamais se mobilizará para ajudar a mudar essa situação. Nós teremos gerentes de uma situação que nós vimos aqui no nosso país e em outros países também, de uma forma muito profunda e que sem nenhum tipo de enfrentamento, sem nenhum tipo de provocação, sem nenhum tipo de conscientização da sociedade, infelizmente não será alterado. Teremos apenas um gestor de situações muito complicadas aqui no nosso país e mais à frente estaremos novamente lamentando mais uma chacina, mais alguns crimes, mais algumas desigualdades, mais algumas injustiças. É por isso que eu estou aqui, para conversar sobre essas coisas com vocês e para expandir cada vez mais essas reflexões. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado sempre pelo incentivo e voltamos no nosso próximo encontro. Tá bom, gente? Um grande abraço e fica a última palavra. Bolsonaro vai perder, disse Weintraub. Tchau!